A revista Tennis elegeu a melhor jogadora entre 1965 e 2005. Venceu 18 títulos do Grande Slam em singulares, 31 em pares e 10 em pares mistos. Manteve-se como número 1 do ranking mundial em singulares por um total de 332 semanas e um recorde de 237 semanas em pares, o que faz dela a única atleta da história a ter permanecido no topo de ambas hierarquias durante mais de 200 semanas. Martina Subertova nasceu a 18 de outubro de 1956 em Praga, antiga Checoslováquia, atual República Checa. Os pais, Miroslav e Jana, separaram-se quando tinha apenas 3 anos de idade. Ela e a mãe mudaram-se para Revnitze. Em 1962, a mãe casou-se com Mirek Navratil, que viria a tornar-se o seu primeiro treinador. Martina adotou o apelido do padrasto, passando a chamar-se Martina Navratilova. Quando tinha 8 anos, o pai, um instrutor de esqui que sofria de depressão, suicidou-se depois do seu segundo casamento terminar. Navratilova tem uma irmã, Jana, e um meio-irmão mais velho. Com 4 anos já batia bolas contra uma parede de cimento e aos 7 anos começou a jogar ténis regularmente. Aos 9 anos começou a ter aulas com Jorge Parma, que apurou ainda mais o seu jogo. Em 1972, Navratilova venceu o Campeonato Nacional de Ténis da Checoslováquia. No ano seguinte, estreou-se no circuito profissional de ténis dos Estados Unidos. Em 1974, venceu o Open de Roland Garros em pares mistos, o primeiro grande título da sua carreira. No seguimento das tentativas de limitar as suas viagens ao estrangeiro em 1975 por parte das autoridades desportivas checoslovacas, por sentirem que Navratilova estava a ficar demasiado americanizada, ela decidiu desertar. Após a derrota com Chris Evert nas meias finais do Open dos Estados Unidos em 1975, Navratilova deslocou-se ao Serviço de Imigração e Naturalização em Manhattan e solicitou asilo político, na sequência do qual lhe foi retirada a cidadania checoslovaca. No prazo de um mês, obteve o visto de permanência e em 1981 tornou-se cidadã americana. No mesmo ano, conquistou o Open de Roland Garros em pares, jogando com Chris Evert, e no ano seguinte voltaram a formar equipa para vencer o título de pares em Wimbledon, derrotando na final Billie Jean King e Beth Stove. Em 1978, Navratilova venceu o seu primeiro título do Grande Slam em singulares, o Open de Wimbledon, derrotando na final Chris Evert. Em 1979, defendeu com sucesso o título conquistado em Wimbledon no ano anterior, voltando a bater Chris Evert na final e chegando ao final do ano como número 1 do ranking mundial pela primeira vez na sua carreira. Entre 1982 e 1987, chegou à final do Open de Roland Garros em 5 ocasiões. Chegou à final do Open dos Estados Unidos em 5 anos consecutivos, de 1983 a 1987.
Atingiu a final do Open de Wimbledon em singulares em 12 ocasiões, 9 delas consecutivas, de 1982 a 1990, vencendo em 9 ocasiões, 6 das quais consecutivas. Detém o recorde do maior número de títulos conquistados em singulares, 167, e em pares, 177, na era Open. Durante 5 temporadas consecutivas, Navratilova ganhou 428 de 442 jogos em singulares, uma média de 86 vitórias e menos de 3 derrotas por época. Em 1983, conseguiu um recorde de 86 vitórias e uma derrota, o que constitui o melhor registro da era Open. Detém ainda 4 dos 6 melhores registros de época da era Open. De 1984 a 1991, Navratilova teve um relacionamento com Judy Nelson, que conheceu num torneio em Fort Worth em 1982. Em 1985, lançou a sua autobiografia, publicada nos Estados Unidos com o título Martina e no resto do mundo com o título Being Myself. Em 1987, Navratilova tornou-se uma das 3 únicas tenistas, a par de Margaret Court e Doris Hart, a conquistar um grande slam de carreira ao vencer o Open dos Estados Unidos em singulares, pares e pares mistos. A WTA nomeou-a em 7 ocasiões jogadora do ano entre 1978 e 1986. Foi nomeada ITF World Champion em 6 ocasiões entre 1979 e 1986. Navratilova detém a mais longa série de vitórias da era Open, 74 jogos consecutivos, e 3 das 6 séries de vitórias mais longas. Atingiu 11 finais consecutivas de torneios do Grande Slam em singulares, o segundo melhor registro de sempre, atrás das 13 da alemã Steffi Graf, e é a única tenista da história a ter chegado às meias finais em 19 torneios consecutivos. Venceu os WTA Tour Championships, atuais WTA Finals, última competição do ano para as tenistas melhor classificadas do ranking, em 8 ocasiões, tendo chegado à final em 14 ocasiões. Navratilova é a única pessoa entre homens e mulheres a ter vencido 8 torneios distintos, pelo menos em 7 ocasiões. Manteve-se no top 10 da hierarquia mundial do ténis feminino em singulares durante 20 anos consecutivos, de 1975 a 1994, 19 dos quais no top 5, 15 no top 3 e 7 anos como número 1 do ranking. Entre 1983 e 1985, Martina Navratilova e Pam Shriver venceram 109 jogos consecutivos em pares e os 4 torneios do Grande Slam em 1984. Enquanto equipa, venceram 79 títulos e igualaram os 20 títulos do Grande Slam de Louise Brough-Clapp e Margaret Osborne Dupont. Navratilova venceu também os WTA Tour Championships em pares em 11 ocasiões, um recorde da competição. Em 1990, venceu o Open de Wimbledon pela 9ª vez,
sendo este o seu último título em singulares. Em setembro de 1992, Navratilova, então com 35 anos, defrontou Jimmy Connors na terceira Batalha dos Sexos, no Caesars Palace, em Paradise, Nevada. Connors só podia servir uma vez por ponto, tendo vencido o encontro pelos parciais de 7-5 e 6-2. Em 2000, entrou para o Passeio da Fama do Ténis Internacional. No mesmo ano, recebeu o Prémio Nacional da Igualdade da Human Rights Campaign, maior organização americana de direitos civis que procura obter a igualdade de direitos para homossexuais, lésbicas e transexuais. Em 2006, venceu o seu último torneio do Grand Slam em pares mistos, o Open dos Estados Unidos, pouco antes do seu 50º aniversário, 32 anos depois de vencer o seu primeiro título do Grand Slam em 1974. No mesmo ano, foi distinguida com o prémio Lenda do Desporto da República Checa. Em 2008, obteve a cidadania checa. Em janeiro de 2010, numa mamografia de rotina, foi-lhe detectado cancro da mama, tendo-se submetida a uma lumpectomia. Em dezembro do mesmo ano, Navratilova foi hospitalizada depois de desenvolver um edema pulmonar de grande altitude durante uma tentativa de escalar o Kilimanjaro na Tanzânia. Navratilova está envolvida com várias instituições de caridade que apoiam crianças carenciadas, defendem os direitos dos homossexuais e dos animais. Em junho de 2011, a revista Time nomeou-a uma das 30 lendas do ténis feminino passado, presente e futuro. Em março de 2012, o canal Ténis nomeou a segunda maior tenista de todos os tempos, atrás de Steffi Graf, na lista dos 100 maiores tenistas de sempre. A 6 de setembro de 2014, no Open dos Estados Unidos, pediu em casamento a sua namorada de longa data, Julia Lemigova. Elas casaram a 15 de dezembro do mesmo ano.